Bom, gente, hoje é dia de bater papo aqui com o Pedro Corrêa, terapeuta naturólogo, que sempre vem ao programa, dá um show aqui de informação. As pessoas gostam muito quando ele aparece aqui para esse nosso bate-papo. E você que nos ouve pela Band FM ou pelo nosso canal no YouTube, compartilhe o vídeo para que outras pessoas tenham conhecimento também. Pedro, tudo bem, Pedro? Ivan, tudo ótimo, bom dia. Bom dia, Band FM, bom dia, ouvintes da Band. Ô Pedro, hoje nós vamos falar de um tema que é extremamente importante. Eu até acho que seja um dos assuntos ligados à saúde de maior relevância, que é a questão estomacal. Porque se você come bem, você tem uma vida boa. Se você come mal, os prejuízos também aparecem. O que você pode falar para quem nos acompanha, Pedro, sobre os problemas estomacais? Ivan, extremamente importante, você está correto. Eu costumo dizer o seguinte, você tem um carro a gasolina, você tem coragem de colocar diesel no tanque? Não vai dar certo, né? É assim a nossa alimentação. Só que a alimentação, ela tem uma individualidade bioquímica. O que é uma individualidade bioquímica? O que é bom para você não é bom para mim. Eu tenho dentro de casa, um exemplo, eu tenho uma filha de 9 anos, eu e ela não podemos ver nada de leite. Não é pela lactose. Lactose é um problema de açúcar não digerida. Eu tenho um problema com a caseína do leite, a proteína do leite, que causa muco, que é inflamação, que causa estamina. O que é estamina? É alergia. Então espirra, coceira, rinite, sinusite, todos os ites respiratórios que pode acontecer é causado geralmente porque tem esse problema, porque ele tem um problema de estômago e não faz digestão da proteína do leite. Exatamente. E eu tenho um irmão, eu costumo dizer para a mãe em casa, eu sou o boizinho tucura, que eu sou baixinho, troncudinho, e meu irmão é o boi Nelore, que é grandão. Ele toma 1 litro de leite por dia e não sente nada. Nunca foi no hospital, não tem alergia, não tem imunidade baixa, nada. Então isso é uma individualidade bioquímica. Vamos falar do estômago. Por que o estômago é tão importante? Quando a gente vai fazer uma alimentação, eu tô lá comendo arroz, feijão, carne, né? E aí eu começo a mastigar. Você já viu aquele restaurante água na boca? Sim. Quando você começa a mastigar, você libera saliva. Na saliva existem umas enzimas específicas para cada alimento. Duas enzimas são produzidas nas salivas. Amilase. O amilase salivar, que nós chamamos, faz a digestão do carboidrato, do arroz que você está comendo. Por isso que precisa a mastigação. Não só triturar com o dente, mas a saliva vai ajudando no processo digestivo. Outra enzima produzida também na saliva é a lipase, que digere gordura. Então eu estou comendo uma carne com arroz e essa carne tem um pouquinho de gordura. Então eu já começo a digestão ali. Feito isso, mastiguei, vai descer pelo esôfago, vai cair no estômago. O estômago produz, gente, isso aqui é bem sério que eu estou falando, chega a produzir 3 litros de suco gástrico por dia. Eu costumo dizer que o estômago produz mais ácido no estômago que você bebe de água. Né? Coisa, que é muito ácido. Ele mesmo reproduz, absorve, enfim. Esse ácido é importante para quê? Para ativar uma enzima chamada pepsina. A pepsina, então, vai digerir a carne que você está comendo. Você já começou a digestão da gordura, do carboidrato lá na boca. Chegou no estômago, continua a digestão da gordura, um pouquinho de lipase ali no estômago, mas em fundamental o ácido e principalmente a pepsina, que são as enzimas digestivas da carne. Feita a digestão corretamente, a comida sai do estômago, passa uma válvulazinha, uma portinha que chama pilório e vai para o intestino. Lá no intestino, para quem não sabe, o pâncreas é 2 órgãos. É um órgão endócrino que faz hormônio e exócrino que faz enzima digestiva. Na parte exócrina, ele produz um monte de enzimas pancreáticas, que digere arroz, que digere carne, que digere gordura. Para quê? Para isso virar moléculas pequenininhas e nosso intestino absorver. Mas, Pedro, e quem tem azia, queimação, dor de estômago? Tem excesso de ácido ou falta de ácido? Isso é muito complexo. Se você tem dor de estômago antes de comer e você come e você melhora, você tem excesso de ácido. Você precisa tomar um antiácido, porque senão você não vai melhorar. Agora, se você come e começa a rotar, né? Começa a ter gases, barriga estufa, flatulência, né? Parece que tem um tambor na barriga, e demora muito para fazer digestão, a resposta é muito simples. Você tem deficiência de ácido clorídrico e deficiência das enzimas digestivas. Porque aquilo que é bem digerido não fermenta, não dá gás, não dá flatulência. Eu fiz a digestão, vai para o meu intestino, termina de quebrar em moléculas menorzinhas, o intestino absorve, vai para o fígado metabolismo manda para o sangue. Aí fica muito complexo. Mas fora as enzimas digestivas, um exemplo, mulheres têm recorrência de cândida, candidíase recorrente. É um problema ginecológico? É um problema ginecológico. É usado pomada? É usado pomada, é usado fluconazol, traconazol, enfim. Mas a cândida é um fungos
que vive naturalmente no nosso corpo. Ele cuida da microbiota da boca. Se você tiver falta de cândida na boca ou em excesso, você tem candidíase bucal. A cândida vive na vagina, no órgão genital feminino, também no masculino, mas a cândida predomina no intestino. Se você tem uma digestão ruim, essa digestão vai fazer fermentação, essa fermentação vai aumentar as colônias de bactérias, fungos, parasitas, entre outros protozoários, e então vai criar um desequilíbrio entre o quê? No intestino, para quem não sabe, existem bactérias benéficas, boas, e bactérias patógenas ruins. Se eu tiver mais bactérias benéficas, minha digestão, minha formação do bolo fecal do cocôzinho é bonitinha, eu não tenho gases, eu não tenho recorrência de cândida. Se eu tenho uma microbiota, isso é chamado microbiota intestinal, doente, mais bactérias ruins do que boas, eu começo a ter recorrência de cândida. Usar a pomada, usar o fluconazol, só vai tirar a crise. Não vai resolver o problema, porque você tem que tratar a causa. A causa é uma doença gastrointestinal. Isso é chamado de disbiose intestinal, desequilíbrio entre bactérias boas e ruins no intestino. Então, existe uma série de complicações que pode ser causada. Imunidade baixa, para quem não sabe, 70% do sistema imunológico vive no intestino. As bactérias boas que nos protegem de micro-organismos. Se você tem recorrência de H. pylori no estômago, porque sua microbiota intestinal é doente. Porque se eu tenho bactérias boas, elas combatem as ruins. Existe um equilíbrio, certo? Então precisa tratar o intestino, tomar probióticos, que são bactérias benéficas que você ingere e compra na farmácia, para melhorar a microbiota intestinal e descobrir a sua individualidade bioquímica. O que é isso? O que eu posso e o que eu não posso comer. Tem coisa que eu posso, tem coisa que infelizmente eu não posso. Eu não fui preparado para a digestão daquilo corretamente. Então isso vai me desencadeando doença. Eu vou falar uma frase aqui que é um pouco impactante, mas muito importante. Preste atenção. Não existe doença. Existe doente. Se você tiver uma imunidade forte, se você tiver uma boa saúde, se você dorme bem, você está protegido. Por isso que quando a gente está numa sala, em várias pessoas, uns pegam gripe e outros não. Por quê? Porque aqueles estavam preparados imunologicamente, o outro não. Então, por isso que o outro desencadeou aquele vírus intracelular. As pessoas têm muito costume, Ivan, de falar assim para mim, fulano desenvolveu câncer, eu tive câncer, desenvolvi o câncer. Não, desenvolvi não. Perdão, a palavra é assim, eu peguei o câncer. Não, nós não pegamos câncer, nós desenvolvemos câncer. As células cancerígenas são diariamente produzidas no nosso corpo. E aí nós temos células do sistema imunológico, os chamados linfócitos, as natural killer, que vão matar essas células cancerígenas. Mas para elas fazerem isso, elas têm que ter o quê? A arma. Elas têm que estar preparadas, ou seja, bactérias boas no intestino, uma alimentação que seja compatível para mim. Então, quem tem problemas gastrointestinais como azia, queimação, inchaço do abdômen, arroto, infecção de cândida recorrente, H. pylori recorrente, vive com a imunidade baixa, pegando resfriado, o seu problema é gastroestômago, intestinal e intestino. Você tem uma má digestão alimentar, talvez por alguns alimentos que você não digere, e tem uma microbiota muito doente, ou seja, poucas bactérias boas e muitas ruins. Vou falar de um assunto muito polêmico, tá? Os usos dos prazóis à vida. Pode ou não pode? Omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol. Pode. E tem gente que vai me ouvir e falar que eu sou doido. Pode. E tem gente que vai falar que eu estou certo. Os prazóis são para proteger o quê? Para anestesiar o esôfago. Porque se você não quer mudar o hábito alimentar, se você continua comendo errado, bebendo bebida alcoólica, que está te dando o refluxo, aquela tossinha chata, aquela coceirinha na garganta, aquela azia, aquela queimação, o estômago, como eu falei no início, ele é preparado para produzir ácido. Só que do estômago para o esôfago, que é o tubozinho que leva a comida da boca até o estômago, existe uma válvula que chama esfíncter. Essa válvula enfraquece por causa da idade, ou por má alimentação, ou por comer muito com pressa, ou por esforço físico, então o ácido volta para o esôfago. O esôfago odeia ácido. Então se você, porque o pH do estômago é 2, do esôfago é 6, se o ácido do estômago fica vindo para o esôfago por causa de uma alimentação errada, o que acontece? Isso vai inflamando, e o paciente pode desenvolver uma doença muito séria, chamada esôfago de Barré, ou de Barrett, é a mesma coisa. Esôfago de Barré é uma doença pré-cancerosa. Quando isso se desenvolve, o paciente vai ter câncer de esôfago, e é uma coisa extremamente séria, vai ter que tratar por sonda para comer, enfim. Então o que acontece? Se você não muda o hábito alimentar, continua com o seu prazol da vida.
Pelo menos você anestesia o esôfago e diminui o risco de câncer de esôfago. Você vai ter outras complicações? Vai. Não vai absorver cálcio, não vai absorver vitaminas do complexo B, vai aumentar as bactérias intestinais ruins, mas pelo menos o câncer não desenvolve. Então, até que você faça a mudança de hábito, continue tomando. Porém, tem outras alternativas de tratamentos que podem melhorar e resolver o problema. Pedro, perguntinhas rápidas aqui para você responder. Tem gente que se alimenta, tá ali na refeição, no almoço ou no jantar, tomando líquido. É correto ou não? Extremamente errado. Extremamente errado. Por quê? Uma pessoa saudável, ele chega a gastar 4 horas para digerir a proteína. E para mim digerir proteína, carne, ovo, frango, a carne vermelha, que é a carne de bovino ou de porco, que é carne vermelha, demora de 4 a 5 horas. Vamos supor que essa pessoa já não tem um estômago muito saudável, vai demorar 7. Se ele tomar água por cima, em vez do ácido clorídrico, o suco gástrico está no pH de 2, que é bem ácido para fazer digestão, esse pH é só para 4. Ou seja, ainda é ácido, mas a digestão vai demorar ainda mais. Então, é proibido beber água comendo. Quando você come, você não bebe. Quando você bebe, você não come. Ou seja, se você quiser beber água 5 minutos antes de almoçar, 10 minutos, beleza. Depois do almoço, pelo menos 1 hora a 1h30. E às vezes, por hábito, as pessoas aprendem a comer e beber água. Isso causa uma série de complicações. Vamos imaginar que você não fez então a digestão. Isso vai fazer uma lavagem, essa comida vai parar lá no intestino. Vai fermentar, vai dar muito gás, muita flatulência, inchaço do abdômen. Consequentemente, aumenta as colônias de bactérias ruins, simplesmente beber água na comida. Essas colônias de bactérias ruins baixam a sua imunidade e te predispõem a uma série de doenças. Ô Pedro, você falou da questão da água, mas tem muita gente que toma ali a cervejinha enquanto se alimenta, ou um suco bem gelado. A bebida gelada em si também tem impacto? Não. A bebida, não necessariamente. A água, a temperatura. O líquido em si é o problema. Isso, o líquido em si, menor que a sua temperatura corporal, quando você tomar ele, vamos supor que você não, claro, que você está muito suado, com a temperatura alta, beber água vai refrescar. Porque o corpo está quente, ele fazendo a digestão. Você joga um líquido gelado em cima, você vai comprar, porque cada enzima digestiva tem um pH independente, uma temperatura independente. Isso é realmente muito importante. Mas o que acontece? Se você bebe líquido gelado, você vai baixar a sua temperatura corporal. A sua temperatura corporal, imediatamente seu corpo começa um processo para normalizar de novo, voltar lá para 36,6. Isso você vai gastar mais energia. Consequentemente, você está fazendo um processo digestivo no momento. O sangue já está vindo tudo para o sistema digestivo para ajudar. O que acontece? Você vai ficar mais sonolento, mais cansado, mais indisposto. Então, isso fora que as enzimas digestivas têm pH e temperatura independente. Então, se for suco, cerveja, seja o que for, muito gelado, vai fazer você gastar mais energia, você vai ficar mais sonolento após as refeições. Pedro, tem gente que toma limão de manhã dizendo que é para emagrecer. Qual é o impacto desse ácido dentro do intestino? Na verdade, ele nem chega no intestino, ele só chega ali no estômago. Até porque o pH do estômago é tanto ácido quanto o ele suco de limão. Ele para no estômago. Para no estômago. Porém, é que assim, se você tiver uma hipocloridria, o que é isso? Se eu tenho falta de ácido, que é o sintoma que depois que eu como eu começo a passar mal, isso é falta de ácido, não é excesso. Excesso de ácido é quando eu como e melhoro. Aí eu tenho excesso de ácido. Aí o limão vai estimular então a produção de ácido no estômago. O ácido do estômago estimula no sangue a liberação de bicarbonato, o sangue fica mais alcalino, mas esse ácido não passa do estômago. E aí o sangue mais alcalino é melhor para a nossa saúde. Até para não formar... Um exemplo, um indivíduo que tem pedra no rins, ele tem problema de estômago. E fora a alimentação, que é muito errado. Por quê? O pH do sangue dele ficou ácido, ele começou a formar oxalato de cálcio no rins ou ácido úrico no rins, que é as causas primordiais, primárias de cálculos renais, de pedra no rins. Tanto que você vai ali na farmácia da esquina, compra um remédio chamado Litocite, que é extremamente, você lê a bula, Litocite é monohidratato de potássio, que vai alcalinizar o sangue. O sangue alcalino faz com que desmanche essas formações de oxalato de cálcio e de ácido úrico, melhorando a pedra dos rins, ou seja, eliminando ela quase que definitivamente, desde que ele faça a mudança de hábito. Então, esse ácido do limão, sinceramente, ser um natureba, eu posso dizer para vocês com toda a propriedade do mundo, falando de bioquímica, não vai mudar nada. Se quer tomar, eu tomo água com limão, eu gosto. Mas dizer que... Em jejum ali, já a primeira hora? Não, em jejum não. Assim, durante o dia. Raramente em jejum, porque acaba esquecendo. Mas ele estimula assim, a produção de ácido se você tem muito pouco. Tanto que, um exemplo, um paciente que tem gás, flatulência, refluxo, inchaço do abdômen depois da comida, se manipula em farmácias magistrais, manipulação, cloridrato de betaína.
Eles pegam uma substância chamada betaína e colocam cloridrato, que é ácido clorídrico. Juntam, você faz encapsulado e toma durante as refeições. É uma forma de melhorar a digestão, assim como o ácido limão. Sobre emagrecimento, tem valor nenhum. Tá? Eu tenho aulas sobre limão, aulas na área médica, livros sobre isso. Só se o pé de limão tiver uns 15 km da sua casa. Aí você busca ele, espreme e emagrece. Só que assim, porque o emagrecimento tem muita relação a hipotiroidismo. Um exemplo, grelina. O que é grelina? É um hormônio produzido no estômago. Hormônio da fome. Se você produz muita grelina, você tem muita fome. Hoje existem medicamentos que inibem, um exemplo, existe até injeções chamada semaglutida. Semaglutida, que é não sei o nome comercial. Semaglutida é o princípio ativo. As mulheres estão fazendo hoje, está uma fama danada, aplica uma vez por semana. A semaglutida estimula a liberação de GLP-1 no intestino. A GLP-1 bloqueia a grelina. A pessoa não sente fome. Então ele passa várias horas sem comer e aí o corpo começa a liberar na gordurinha uma célula chamada célula cetônica. A célula cetônica, para fazer o corpo sobreviver, ter energia, queima a gordura, é um processo chamado gliconeogênese, transforma a gordura em açúcar, faz energia e a pessoa emagrece. Por quê? Porque ele não está comendo, então ele é obrigado a gastar as calorias deles, a gordurinha. Pedro, para a gente encerrar, tomar remédio sempre pós-refeições? Quer tomar tem um comprimido para tomar. As pessoas falam, nunca toma com o estômago vazio. Isso é regra? Não, isso não é regra, porque um exemplo, se a pessoa tem um hipotiroidismo, o médico passou Puram para ela, que é um pré-hormônio, T4, ele tem que tomar em jejum por questão de absorção. Então ele não pode tomar depois da refeição, porque ele não vai absorver quase nada, então o exame dele não vai mudar, ele vai continuar doente. Então existem os medicamentos que se tomam antes das refeições e outros pós. Antes, durante e pós. Cada medicamento, suplemento, né? A gente fala medicamento generalizando aqui, tanto natural quanto químico, ele tem seu horário específico para sua atuação, o seu tempo de vida. Tem remédio que é vida curta, 6, 7 horas, vida mais longa, 12 horas, 24 horas. Então, isso varia muito de indivíduo para indivíduo e qual a medicação que ele está tomando. Importante falar sobre isso, porque as pessoas falam, nunca tome medicamento em jejum, com o estômago vazio, mas existem medicamentos para serem tomados antes das refeições. Existe um exemplo, um remédio para o estômago, Prazol da vida, tem que ser em jejum. Os remédios de hipertensão também, que maioria deles aí é para bem de manhãzinha, a pessoa levanta e toma. Por questão de absorção. É muito variável, porque às vezes o indivíduo que toma um remédio em jejum não sente nada, e o outro sente, mas o outro tem uma úlcera gástrica. Ele tem já uma ferida, uma úlcera, que a gente fala úlcera é ferida, uma ferida no estômago. Então, um exemplo, um anti-inflamatório, nimesulida, piroxicam, um AS infantil, que é o ácido acetil salicílico, tomado com o estômago vazio, vai doer o estômago. Um diclofenaco da vida vai doer o estômago. Então, isso é variado para cada indivíduo. Por isso que é importante sempre a prescrição, né, do médico, do profissional, que vai dizer o horário certinho que a pessoa deve tomar aquele medicamento. Exatamente. Sempre ali na receita vem escrito os horários certinhos que devem ser tomados. É importante seguir a risca. É fundamental. O resultado depende da mudança de hábito e da forma correta de tomar o tratamento. Porque o tratamento tomado errado, ele tem efeitos totalmente diferentes. Um exemplo, cálcio. Eu acho assim, na minha opinião, quem consulta comigo sabe, cálcio é uma vitamina. Eu não passo para quase ninguém, mesmo sendo realmente muito necessário. Porque o cálcio tomado da hora errada, ou esse cálcio, um exemplo, o cálcio tem que ser tomado à noite, porque à noite nós liberamos alguns hormônios, como paratormônio, que faz a absorção correta. Então, se eu tomo um cálcio de manhã, a absorção dele é 30%, 40% menor que à noite. Menor. Ou seja, tem horário até para tomar o mineral. Excelente. Pedro, mais uma vez, obrigado pela participação aqui no nosso programa, e a clínica está lá de portas abertas, né? Estamos de portas abertas, atendendo Juína, Juara, Brasnorte e também do lado de Sinop, Santa Carmen. Até a próxima, Pedro. Obrigado, Ivan. Grande abraço a todos.